Olá, meu nome é Ana Feijão, sou cardiopneumologista especializada em ecocardiografia. Este é o terceiro vídeo sobre as janelas ecocardiográficas num estudo ecocardiográfico veterinário. Como já disse antes, um estudo ecocardiográfico baseia-se na observação de várias incidências sobre o coração. Estas incidências dependem da zona onde a sonda é colocada e na mesma zona as incidências mudam de acordo com os movimentos que fazemos com a sonda. Existem três janelas ecocardiográficas. A janela parasternal direita, que falámos aqui no primeiro vídeo, sendo o nosso primeiro contacto com o coração do paciente, é aqui que conseguimos retirar 90% da informação do exame. Okay? A forma como devem deitar o cão, virado de lado, à direita. A janela parasternal esquerda, com a possibilidade de avaliar o coração pelas 4 vias apresentadas aqui. 4 câmaras, 5 câmaras, 2 câmaras e 3 câmaras relativamente às cavidades e vasos que aparecem na imagem. Depois falaremos cada uma. E a janela subcostal, que vamos falar a seguir. Para conseguirmos uma boa janela subcostal, ainda com o animal deitado sobre o seu lado direito ou de barriga para cima, que é mais difícil porque os animais não toleram muito, colocamos a sonda abaixo do externo, no espaço xifoideu, como mostra ali a figura, com a marca da sonda virada para a coluna. O transdutor deve estar paralelo à coluna do animal. Nesta via, podíamos ver o ventrículo esquerdo, a aurícula esquerda, a aorta, o ventrículo direito e a aurícula direita a aparecer atrás da aorta. E é a via com melhor alinhamento para avaliar por Doppler o fluxo da válvula aórtica, como a velocidade do fluxo que passa pela válvula aórtica e o fluxo regurgitante, se este existir. É importante nesta via avaliarmos o fluxo da câmara de saída do ventrículo esquerdo, antes da válvula, e o fluxo da válvula aórtica, que é o fluxo logo após a válvula. É pelo fluxo aórtico que podemos quantificar uma possível estenose aórtica através da velocidade máxima e do gradiente médio. Temos aqui o cálculo do fluxo aórtico, através aqui nesta imagem da direita, colocamos o cursor do contínuo alinhado com o fluxo da válvula aórtica e temos aqui calculado o gradiente máximo, ok? Que é medindo o pico do fluxo, mas se quisermos calcular o gradiente médio, fazemos o contorno de todo o fluxo triangular e o software dá-nos automaticamente o cálculo do gradiente médio. Temos também um alinhamento perfeito para calcular o fluxo da câmara de saída. Com o cursor do pulsado, estão a ver? Este é o contínuo à direita e este aqui é o pulsado à esquerda. Com o cursor do pulsado, colocamos a amostra mesmo atrás das cúspides aórticas e obtemos este gráfico triangular característico do fluxo da câmara de saída do ventrículo esquerdo. Neste exemplo, aqui à esquerda, está representada uma regurgitação aórtica muito ligeira. Temos uma imagem bidimensional com Doppler cor, aqui a janela do Doppler cor, onde podemos ver esta pequena turbulência que representa a regurgitação aórtica. Ao colocar o cursor do contínuo sobre o fluxo, obtemos este exemplo do Doppler espectral, aqui à direita, com o fluxo aórtico negativo. Estão a ver aqui o fluxo negativo, corresponde ao fluxo das cúspides aórticas, e o fluxo da regurgitação, que é um fluxo que se aproxima da sonda, então vai ser um fluxo positivo. Em regurgitações mais importantes, como aqui este caso à direita, a inclinação da rampa do fluxo é proporcional à gravidade da regurgitação, ou seja, quanto mais inclinada for,
mais grave é a regurgitação. Passamos agora para a janela parasternal esquerda. Temos que virar o animal para a sua esquerda e colocamos a sonda no choque de ponta, ou seja, na zona onde sentimos o coração bater mais forte. Não se esqueçam de colocar muito gel, pois a posição ideal da sonda é com um ângulo de 30 graus, ok? Entre a sonda e a parede torácica do animal. O eixo deve estar o mais alinhado possível com o ventrículo, como podem ver aqui nesta imagem de centro. E se vocês repararem, o eixo dos ultrassons, representado aqui por esta linha vermelha, está muito bem alinhado com o eixo longo do coração. Já aqui o eixo longo do coração, como podem ver nesta linha aqui, vermelha, já não está tão alinhado com o feixe de ultrassons. O ventrículo esquerdo pode estar oblíquo, como por exemplo neste caso aqui em baixo, mas movendo o transdutor ligeiramente para o externo, muitas vezes faz com que consigamos alinhar o eixo cardíaco com a sonda. Com um alinhamento perfeito, temos então esta via apical de 4 câmaras, onde vemos as 4 câmaras. Podemos ver o ventrículo esquerdo, left ventricle, a aurícula esquerda, left atrium, o ventrículo direito, right ventricle, e a aurícula direita, right atrium. A dividir ou a fazer a comunicação entre a aurícula direita e o ventrículo direito, temos a válvula tricúspide, e a fazer a comunicação entre a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo, temos a válvula mitral. Vamos então avaliar com mais pormenor as estruturas anatómicas. Nesta via, podemos avaliar, como vos disse, o ventrículo esquerdo. As paredes do ventrículo esquerdo são o septo interventricular e a parede lateral, antrolateral. Ok? Temos normalmente o músculo papilar aqui e a ponta apical aqui. Aqui temos o folheto posterior da válvula mitral e do lado do ventrículo direito temos o folheto anterior. A aurícula esquerda aqui, a válvula tricúspide aqui, temos o ventrículo direito aqui e normalmente aparece a banda moderadora aqui a nível apical do ventrículo direito. Devemos, nesta janela, avaliar a contratilidade global e segmentar de ambos os ventrículos e a mobilidade das válvulas. Assim, em bidimensional. Depois, com o Doppler cor e espectral, temos a possibilidade de avaliar as válvulas de uma forma mais profunda. Podemos também encontrar estruturas como o falso tendão, que está neste vídeo apresentado aqui. Estão a ver esta linha aqui no intracavitário do ventrículo esquerdo. É um falso tendão, que é uma estrutura normal, não tem qualquer significado, mas está associada a sopro. Também provoca, vocês quando, por exemplo, têm uma toalha molhada, se a esticarem, ela faz um barulho. Pronto. Normalmente é esse som que se ouve na auscultação. Podem existir também trabéculas ao nível do endocárdio apical, que são mais comuns no ventrículo direito do que no ventrículo esquerdo. Okay? Mas isso já vamos falar um pouco mais à frente. A banda moderadora é uma estrutura muscular que costuma estar presente no ventrículo direito e que não tem qualquer significado patológico. Esta via é muito boa para estudar as cavidades auriculares. Devemos sempre pesquisar por massas e trombos. Devemos avaliar a dimensão das aurículas, calculando a área ou volume, fazendo o contorno do endocárdio, contornando assim as paredes da aurícula, de uma e de outra, calculando ou o volume ou a área, preferível à dimensão linear que se faz da válvula até o teto, longitudinal, medição longitudinal.
É preciso que tenham em conta que a posição da sonda para avaliar bem os volumes ventriculares pode ter que ser ajustada para avaliar os volumes auriculares. Devemos procurar sempre o corte onde as cavidades estão mais longilíneas. Okay? A desembocar na aurícula esquerda temos as veias pulmonares, por exemplo, está aqui uma. O seio coronário aparece ao nível, logo abaixo da válvula mitral, e se estiver dilatado é importante referir e pesquisar por outras patologias congénitas. O septo interauricular, que divide as duas aurículas, apresenta-se linear, reto e colocando o Doppler cor por cima, não deve ter fluxos turbulentos. Se tiver a avaliar noutras incidências e confirmar se não se trata de fluxo proveniente da veia cava caudal, não se esqueçam, mas isso já tem um exemplo mais à frente que mostra o que é que eu vos quero dizer. Por vezes podemos ver uma estrutura linear no interior das aurículas. Nestas situações é importante colocar o Doppler cor por cima para verificar se existe passagem de fluxo no sentido do teto auricular válvula, auriculoventricular, sendo sugestivo de falsa membrana. O que é que isto quer dizer? Vocês vão ver ou estruturas filamentosas ou estruturas lineares. É sempre importante colocar o Doppler cor para perceberem se existe, se o fluxo flui para o ventrículo, que é o mais importante, não é? Porque as aurículas acabam por funcionar como condutos. E é importante perceber se não há nada que interfira com essa condutividade do fluxo sanguíneo das veias para os ventrículos. A aurícula direita é mais propícia a ter estruturas anatómicas que exigem um diagnóstico diferencial, como por exemplo a válvula de Tebésius, que são os restícios da válvula do seio coronário, a válvula de Eustáquio, que são os restícios da válvula da veia cava caudal, a crista terminalis, que também podemos encontrar na aurícula esquerda, que faz parte da estrutura anatómica do apêndice auricular, e a rede Chiari, que são estruturas filamentosas muito parecidas com as válvulas de Eustáquio e de Tebésius, que não têm qualquer significado funcional. Ora, esta via acaba por ser uma confirmação do que já avaliámos pela janela parasternal direita. Possibilita-nos uma avaliação da mobilidade e morfologia das válvulas auriculoventriculares, se estão espessadas, se têm calcificações, se são displásicas ou se sofrem prolapso. Por exemplo, quem faz eco a pessoas sabe que a via apical 4 câmaras não é uma boa incidência para avaliar prolapso, mas no estudo veterinário já é um bom corte para identificar a passagem dos folhetos do plano valvular, como por exemplo podemos ver neste exemplo. Ok? Estão a ver que o folheto passa discretamente o plano valvular está aqui e o folheto passa o anel valvular. A válvula tricúspide deve estar num plano acima da válvula mitral. Estão a ver? Tem este pequeno espaço entre elas. Eu não consegui encontrar um valor para animais, nem para cães, nem para gatos, mas, por exemplo, em pessoas, em humanos, este valor deve ser menor do que 14, ok? Mas deve ser entre 10 e 14. As cavidades devem ter a seguinte relação. As cavidades esquerdas devem ter maiores dimensões do que as direitas e os ventrículos devem ser maiores do que as aurículas, que é algo que não se passa neste exemplo. Temos uma aurícula importante, grande. Para quantificarmos a função sistólica do ventrículo esquerdo, é uma boa incidência que permite o cálculo da fração de ejeção, já vou explicar, e para avaliar a função sistólica do ventrículo direito, podemos calcular a TAPS, que já falámos sobre ela, que é a excursão sistólica do anel tricúspide por modo M. A regurgitação mitral pode ser avaliada por Doppler cor e o fluxo da válvula mitral também deve ser avaliado por Doppler pulsado. Nesta incidência também podemos ter um bom alinhamento para avaliarmos a regurgitação tricúspide, que, como falámos no vídeo anterior, é importante para o cálculo da pressão sistólica da artéria pulmonar, que nos dá uma luz sobre as pressões pulmonares. A primeira coisa que conseguimos avaliar nesta incidência é a dimensão das cavidades.
Antes mesmo de conseguirmos ter noção da função sistólica, um ventrículo direito dilatado, como vemos em A, as aurículas dilatadas, como vemos em B, ou um ventrículo esquerdo dilatado, como vemos em C, são coisas que nos saltarão logo à vista mal tenhamos um bom corte da apical. A função sistólica é das informações mais importantes que saem de um estudo ecocardiográfico. E para avaliar a função sistólica global é necessário avaliar a contractilidade global e segmentar dos ventrículos. No exemplo à esquerda, podem ver um ventrículo esquerdo com boa função sistólica. Todos os segmentos de ambas as paredes, da septal, que divide os ventrículos, e a lateral, da parede livre, contraem bem. Como podem ver, o miocárdio fica mais espessado e a cavidade em diástole tem maiores dimensões relativamente à cavidade em sístole. Já no exemplo à direita, podem ver que as paredes não espessam tanto, como no exemplo da esquerda, e a diferença de área entre a cavidade em diástole e em sístole não é tão diferente como no exemplo da esquerda, sendo um exemplo de disfunção sistólica. Nos casos de disfunção sistólica, é importante pesquisar por trombos. Como podem ver, são estas estruturas ecogénicas no interior da cavidade, que nem sempre são tão exuberantes como neste exemplo, por isso procurem bem para terem a certeza que nenhuma trabécula vai erroneamente diagnosticada como tal, sendo, por exemplo, um trombo apical. Um sinal muito sugestivo de trombos intracavitários e que deve ser sempre referenciado no relatório de estudo ecocardiográfico é a presença de autocontraste. Conseguem ver este fumo aqui no interior. Este fenómeno está ligado à reflexão exagerada de ultrassons, que pode ser devido à aglomeração de hemácias, muito característica em casos de estase sanguínea, ou em casos de hipercoagulabilidade sanguínea, ou por um mau ajuste dos ganhos gerais, como por exemplo neste caso da direita. Podem ver que tem boa função, ou seja, não há estase sanguínea, mas mesmo assim vemos este fumo no interior da cavidade, porque os ganhos gerais deviam ser menores. Este fenómeno ecocardiográfico chama-se Whirling Flow, quando não é consequência de mau ajuste dos ganhos, claro. A função sistólica pode estar comprometida globalmente, como pode estar comprometida a nível segmentar. Para saber fazer esta avaliação, é necessário saber as paredes que estão presentes na incidência que estamos a estudar e saber diferenciar bem os segmentos. Lembram-se quando falámos no parasternal eixo curto da diferenciação dos segmentos? Os segmentos basais estavam presentes enquanto visualizássemos a válvula mitral e as cordas tendinosas. Os segmentos médios estavam presentes enquanto estivessem presentes os músculos papilares. E os segmentos apicais estavam presentes quando os músculos papilares desapareciam. Nesta incidência 4 câmaras estão presentes as paredes septal, que divide os dois ventrículos, e lateral anterior. Estes são os segmentos basais. Okay? O músculo papilar está aqui, começa aqui, portanto, daqui para baixo temos os segmentos basais. O músculo papilar, o comprimento do músculo papilar representa o comprimento dos segmentos médios, ou seja, neste caso o segmento médio lateral anterior é este e aqui no septo é este. Quando termina o músculo papilar, começam os segmentos apicais. Ora, o músculo papilar, se vocês repararem, termina aqui, então temos aqui, fazemos uma linha imaginária e aqui temos então os segmentos apicais. Como podem ver, neste caso, o segmento médio do septo interventricular, para além de ter menor espessura, estão a ver aqui, que é normal no processo de fibrose miocárdica, característico quando
presença de isquémia, ele também contrai menos do que os restantes segmentos. Neste exemplo, a diferença de contractilidade é exuberante, mas nos casos mais discretos de hipocinésias ligeiras é mais difícil avaliar e é preciso ter olho treinado. Por isso, em casos de isquémia, percam tempo, ou suspeita de isquémia, percam tempo para avaliar as paredes. Vejam os segmentos entre si, comparem com as paredes contralaterais, comparem com os segmentos adjacentes, percam tempo a perceber como é que é a contractilidade segmentar. Ora, então, para fazer o cálculo da fração de ejeção, que é uma das medições mais importantes para avaliar a função sistólica do ventrículo esquerdo, temos primeiro que fazer a aquisição do vídeo. Escolhemos uma boa frame em telediástolo, ou seja, quando o ventrículo esquerdo está mais dilatado. Caso tenhamos o eletrocardiograma, será no início do QRS. Andamos um pouco para trás e para a frente para percebermos como se comportam as paredes do ventrículo esquerdo, ou seja, para percebermos onde é que fica exatamente o contorno do endocárdio. Nem sempre temos janelas perfeitas, por isso a definição do endocárdio nem sempre é fantástica. Para evitar erros no contorno, vejam bem como é que as paredes contraem por bidimensional e só depois é que fazem o contorno. Escolhemos o menu do ecógrafo. Dentro do ventrículo esquerdo tem um parâmetro chamado Simpson, se não me engano, isto nos Mindray. Fazemos o contorno do endocárdio ventricular, começando no anel mitral do septo, ok? Contornamos o endocárdio todo, terminamos no anel mitral lateral, clicamos no caliper, que é aquele botão que fica ao lado do rato, e automaticamente ele define o anel mitral como um plano reto. Okay? E também automaticamente é gerada uma linha, que é esta linha aqui do plano longitudinal, que devemos orientar para a ponta apical. Temos então a medida em telediástolo. Ele dá-nos um volume, ok? Podemos ver aqui, temos um volume aproximado e temos um volume indexado à superfície corporal. Tendo a medida em telediástolo, fazemos exatamente a mesma coisa para calcular em telesístolo. A fração de injeção é um método quantitativo da função sistólica e é-nos dada automaticamente pelo software. É importante ter em conta que não devemos incluir as trabéculas e os músculos papilares na medição, ou seja, devem ser incluídos dentro da cavidade. Estão a ver? O músculo papilar fica dentro da cavidade. Qualquer trabécula que encontrem deve ser incluída como sendo parte da cavidade. O software então dá, como eu já disse, o valor e este deve ser superior a 50%. Devemos indexar os volumes à superfície corporal para serem avaliados, para perceber se está dilatado o ventrículo esquerdo ou não. E isto é o quê? É dividir o volume calculado em mililitros, dado pelo software aqui, ok? Devemos dividir pela superfície corporal. Há aparelhos, normalmente o Mindray dá-nos automaticamente o volume indexado, até porque os volumes considerados valor de referência normalmente são indexados à superfície corporal, sobretudo em raças de porte diferente, em termos de superfície corporal, ela altera muito. Por exemplo, nos cães, existem cães de porte, de grande porte, de médio porte, então é mesmo importante indexarem o volume à superfície corporal. Estes valores que vos apresento aqui foram retirados de dois artigos científicos, um que avaliou Boxers e outro Dobermans, e chegaram à conclusão que acima dos valores apresentados, esta caixa devia ser levantada a suspeita de dilatação do ventrículo esquerdo, que indica com grande probabilidade miocardiopatia dilatada. Mas não se esqueçam que dilatação do ventrículo esquerdo pode ser devido a outras coisas também, como miocardites, regurgitação aórtica, por isso é importante
perceberem a origem destas alterações estruturais. Não se esqueçam que devem calcular a fração de ejeção por via parasternal direita e por via apical, 4 câmaras, parasternal esquerda, e escolher para a avaliação o maior volume. Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion, o que significa as letras TAPS, em inglês, que em português significa a excursão sistólica do anel tricúspide. É um parâmetro calculado por modo M, como podem ver aqui neste vídeo central, e que avalia a mobilidade do anel tricúspide. Entre um ventrículo direito com boa função, como vemos aqui à direita, e um ventrículo direito com disfunção sistólica, como vemos neste caso à esquerda, o ventrículo direito com boa função vai puxar mais o anel tricúspide para o nível apical, ok? É isto que avaliamos neste parâmetro. Não se esqueçam que a função sistólica do ventrículo direito é um parâmetro muito importante para avaliar prognóstico num paciente cardíaco. Este corte ecocardiográfico é ideal para a avaliação da abertura e calcificação das válvulas auriculoventriculares. É um corte em que os ultrassons passam perpendiculares à válvula, sendo difícil avaliar as estruturas que fiquem abaixo do anel calcificado, porque as reverberações, que são artefactos provocados pela reflexão quase total dos ultrassons provocada pela calcificação do anel, vão tapar o que estiver abaixo. Por acaso aqui não tem muitas reverberações, mas podem ver que este anel, esta zona aqui em baixo desta válvula calcificada está mais ecogénica, não é normal, é suposto ser assim anacogénica, vão ver? Mas, no entanto, temos um alinhamento perfeito com o fluxo mitral. Gradientes e a área valvular mitral devem ser calculados por aqui, com Doppler pulsado de preferência. E a análise da calcificação, quer dos folhetos, quer do anel, é melhor avaliada por aqui. Nestes exemplos, podemos ver no vídeo A, os folhetos da válvula mitral estão fibrocalcificados. Folhetos fibrocalcificados são folhetos ligeiramente espessados e estes pontinhos mais brilhantes que vemos nos folhetos indicam calcificação, pontos de cálcio, mas ainda com boa mobilidade dos folhetos. Já no exemplo B, temos uma imagem filamentosa, que tem um movimento errático, aqui no interior da aurícula direita. Este é um exemplo de uma vestação apensa à válvula tricúspide. Okay? No exemplo C, podemos ver os folhetos mitrais muito calcificados, estão a ver, este brilho todo é cálcio, com abertura muito reduzida. O fluxo mitral é outro parâmetro avaliado por esta via e deve ser avaliado com Doppler pulsado. Tem velocidades baixas e apresenta sob a forma de duas curvas, uma chamada onda E, que representa um enchimento rápido da aurícula esquerda para o ventrículo esquerdo, e outra que se chama onda A, que representa a contração auricular. Como fluxo diastólico que é, apesar de ter muitos fatores que interferem com a sua apresentação, é um fluxo muito utilizado para avaliar a função diastólica do paciente. Não se esqueçam que em casos de hipertensão arterial, a função diastólica reflete alterações antes da função sistólica. Por isso, a função diastólica deve ser muito bem avaliada nestes pacientes. E a primeira coisa que se deve ter em mente ao avaliar a função diastólica é que só com o fluxo transmitral é impossível quantificar a função diastólica. Num paciente normal, devemos avaliar pelo menos 4 parâmetros diastólicos. As guidelines sugerem avaliar o volume da aurícula esquerda, o fluxo transmitral, o Doppler decidular e a relação entre o Doppler da mitral e o Doppler decidular e a probabilidade também de haver pressões pulmonares aumentadas pela regurgitação tricúspide. Voltemos ao fluxo transmitral.
Caso não tenhamos mais parâmetros diastólicos para avaliar a diástole, há alguns sinais neste fluxo que nos podem direcionar. Uma onda E menor do que a onda A reflete uma alteração do miocárdio ventricular, tornando-se essencial perceber se é uma alteração normal para a idade ou se é uma alteração importante da diástole miocárdica. Uma onda E muito maior do que a onda A pode significar padrão jovem ou representar um padrão de restrição ao enchimento no caso de pressões de enchimento elevadas, ou seja, já uma situação de disfunção diastólica. E não se esqueçam que tem aqui uma rasteira, o padrão normal, infelizmente, é idêntico ao padrão de disfunção diastólica moderada, sendo impreterível avaliar outros parâmetros quando aparece este padrão. Relativamente ao estudo do fluxo da válvula mitral para a avaliação da própria válvula, numa válvula espessada que por bidimensional não tenha a mobilidade normal dos folhetos, é pelo fluxo transmitral que vamos calcular o gradiente médio e a área valvular mitral que permitem diagnosticar estenoses valvulares e, se existente, quantificá-la. Para calcular a área valvular mitral, devemos calcular o tempo de semipressão, ou THP, delineando a rampa de desaceleração da onda E, ou seja, esta rampa aqui. Quanto mais aplanada, mais sugestiva de estenose. Neste caso, ela é muito íngreme, por isso, sinal de estenose, 0. Mas, por vezes, encontramos rampas de desaceleração da onda E, quase que chão, altamente sugestiva de estenose. Em pacientes com taquicardia sinusal, é comum ver a onda A, como podem ver aqui, vemos a onda A na rampa de desaceleração da onda E, o que pode levar a um diagnóstico erróneo de onda E menor que A. Não é este caso, mas pode existir, sugerindo alteração no relaxamento, mas, no entanto, ser um padrão devido apenas à taquicardia sinusal. O que também pode acontecer é não ser perceptível as duas ondas, que eu também acho que é um bocadinho este caso. Aqui podemos ver que tem esta onda A e a onda E, onda A e onda E, mas, por exemplo, aqui neste exemplo não conseguimos ver bem a definição da onda E e da onda A. Não, pelo menos eu sentiria dificuldade. Nestes casos, aconselho a esperarem um pouco para a frequência cardíaca baixar e conseguirem ter a percepção das ondas do fluxo mitral. Pacientes com regurgitação mitral importante devido ao débito aumentado que passa de volta para a aurícula esquerda vão ter onda E aumentada, podendo mascarar uma alteração do relaxamento ventricular. Também não se esqueçam disso. Ou seja, a regurgitação mitral vai aumentar o débito que passa pela válvula mitral, porque o fluxo que está no ventrículo esquerdo volta para trás, para a aurícula esquerda, e passa pela válvula mitral o fluxo normal, o débito cardíaco que chegou à aurícula esquerda, mais o débito da regurgitação que veio do ventrículo esquerdo. Então, ao aumentar o débito cardíaco, aumentam também as velocidades. Pronto, e isto depois pode mascarar, e nestes casos é complicado utilizar o fluxo transmitral para avaliar estas variações de pressões e, sobretudo, a diástole. Não se esqueçam, como disse ainda há pouco, que é um fluxo muito influenciado por vários fatores. Outra informação que podemos tirar da avaliação deste fluxo é a resposta respiratória do fluxo. Se existir uma diferença entre o pico inspiratório e o pico expiratório maior do que 33%, é muito sugestivo de repercussão hemodinâmica por parte de constrição pericárdica. Como podemos ver aqui, estão a ver, temos aqui o pico inspiratório e o pico expiratório e tem uma diferença maior que 33%. Variação respiratória dos fluxos é altamente sugestiva de alterações de pericárdio, ok? Compromisso funcional por parte do miocárdio, do pericárdio, desculpem, pronto, dizendo de forma tecnicamente mais certa. É importante ter eletrocardiograma que, nos casos em que não é possível distinguir com clareza a onda E e a onda A,
conseguirmos identificar as ondas, ou em casos em que a onda A não existe, por exemplo, na fibrilação auricular, neste caso, sabermos identificar esta situação. Como podem ver, há irregularidade do fluxo, poderia ser devido, por exemplo, à extracistolia, mas neste caso não, existe apenas onda E. Okay? Ora, depois de avaliar o fluxo transmitral, devemos avaliar a regurgitação mitral se existente, que nestes casos consegue-se perceber nestes 3 exemplos claramente que existe. Devemos colocar o Doppler corpo por cima da válvula e ver se existe fluxo turbulento para trás dos folhetos quando estes estão fechados. Neste exemplo, podem ver a mancha de fluxo turbulento, estão a ver esta mancha aqui de fluxo turbulento, que corresponde à regurgitação mitral. É uma regurgitação importante. Para quantificar a regurgitação, devemos calcular a área da regurgitação, podem ver aqui, e a área da aurícula esquerda. E vamos correlacioná-las, ok? Se a área da regurgitação for menor, ou seja, ocupar menos do que 30% da aurícula esquerda, temos uma regurgitação ligeira. Se ocupar entre 30% a 70% da aurícula esquerda, temos uma regurgitação moderada. E se ocupar mais do que 70%, temos uma regurgitação grave. O apical 4 câmaras é uma ótima incidência para avaliar a regurgitação mitral. Uma coisa que eu não encontrei nos artigos e nas guidelines que tive a ler para o estudo veterinário, e que nós utilizamos quando avaliamos a regurgitação, aliás, nós utilizamos muitos mais parâmetros de quantificação, possivelmente porque é necessário escolher se vai para cirurgia ou não, mas um parâmetro que eu utilizo, e é muito fácil, sobretudo naqueles casos em que é preciso fazer uma avaliação rápida, é se existir refluxo sistólico numa das veias pulmonares, é logo diretamente quantificar como regurgitação mitral grave. Ou seja, se a regurgitação mitral for tão importante que chega ao teto auricular ou que provoca refluxo sistólico, ou seja, um fluxo negativo sistólico nas veias pulmonares, é sinal de gravidade. Mas atenção, não encontrei isto no estudo veterinário. É um parâmetro que nós utilizamos, um parâmetro rápido de avaliação de quantificação da regurgitação mitral. Normalmente as regurgitações ligeiras, como no exemplo da esquerda, têm jatos pequenos com cerca de 1 cm de comprimento. As regurgitações moderadas costumam atingir a metade auricular, em aurículas ligeiramente dilatadas ou no limite superior. Aurículas pequenas normalmente não estão presentes em regurgitações moderadas. E as regurgitações mais importantes passam a metade auricular, como podemos ver no exemplo da direita, em que a regurgitação não só atinge o teto auricular, como também faz, estão a ver este movimento a contornar a convexidade do teto auricular, que se chama o efeito de Coanda. E aqui estão a ver este jato pequenino de regurgitação mitral. Este sistema de avaliação é o meu sistema pessoal de avaliar, quando devo medir mais parâmetros para quantificar a regurgitação. Ou seja, regurgitações moderadas e graves merecem quantificações com parâmetros mais diferenciados. Tenham atenção aos jatos pequenos e finos, que por vezes estão presentes em válvulas prolapsadas ou fenestradas ou em regurgitações isquémicas. Avaliem bem o jato, o trajeto do jato, porque às vezes são um pouco exuberantes na quantidade de fluxo no interior da cavidade auricular, mas são muito excêntricos e fazem como que uma cama na parede auricular. Jatos excêntricos são por si só um sinal de gravidade, ok? Gostava de vos falar deste exemplo muito interessante, já que estamos a falar da regurgitação da válvula mitral. Como podem ver, é o mesmo paciente, à esquerda e à direita, e por bidimensional,
podem ver-se alguns pontos de cálcio nos folhetos, que são estas zonas aqui mais brilhantes, ecogénicas, nos folhetos. Ambos os folhetos mantêm boa abertura, mas se repararem, existe no folheto anterior uma descontinuidade, ok? Mesmo no centro do folheto. Que colocando o Doppler cor por cima, podemos ver uma regurgitação grave com 2 jatos. E é aqui que o olho tem que estar um bocadinho treinado. Se vocês repararem, um dos jatos vem a acompanhar a parede livre da aurícula esquerda e depois tem este jato aqui muito turbulento, com uma área muito superior à do primeiro jato que expliquei, que corresponde à fenestração da porção média do folheto anterior da válvula mitral. É um exame muito interessante que por transesofágico verificou-se a fenestração. Outro parâmetro importante que devemos avaliar nesta via é o Doppler contínuo da regurgitação mitral. Alinhamos o cursor com o fluxo e calculamos a velocidade máxima, vão ver? Calculando aqui o pico máximo. Se a velocidade for superior a 6 metros por segundo, é sugestivo de hipertensão arterial. Se a velocidade máxima for inferior a 4 a 5 metros por segundo, devemos verificar se o cursor está mesmo alinhado com o fluxo e se realmente estiver alinhado, é uma velocidade sugestiva de hipotensão. Okay? Isto para estudo veterinário, não se aplica a estudo de pessoas. Da mesma forma que a avaliação da regurgitação nos traz muitas informações na válvula mitral, a avaliação do fluxo da regurgitação tricúspide também é importante para nos dar informação sobre a pressão sistólica na artéria pulmonar. Já tínhamos falado nisto nos vídeos anteriores. Se a pressão sistólica da artéria pulmonar for superior a 35 mm de mercúrio, é sugestivo de pressões pulmonares aumentadas. Ok? Colocamos o cursor do contínuo na continuidade do fluxo da regurgitação tricúspide. Estão a ver? Esse aqui, esta zona grande de turbulência. Obtemos este registro no Doppler espectral. Medimos a velocidade máxima, que nos dá um gradiente, neste caso 53. Eu até vos confesso que acho que aqui fui um bocadinho exagerada, colocaria mais aqui nesta zona. Acho que puxei um bocadinho. E a este gradiente máximo vamos acrescentar a pressão da aurícula direita, que eu não sei se se lembram, que é avaliada através da veia cava inferior. Se a veia cava inferior estiver com dimensão normal e com colapso inspiratório superior a 50%, juntamos entre 5 a 10, normalmente eu junto 10, pronto. Não sei se isto é a avaliação que nós fazemos com pessoas, não sei se nos animais é igual. Se a veia cava inferior estiver ou dilatada ou com colapso inspiratório inferior a 50%, eu costumo juntar 13, 15. Se estiver dilatada e sem colapso inspiratório significativo, eu junto 15, 17, vou também muito pela aurícula direita. Se a veia cava inferior estiver muito dilatada, veias cavas, pronto, isto nas pessoas são veias cavas superiores a 25 mm, que acredito que não seja o mesmo valor para os animais, e não tiver colapso inspiratório nenhum e tiver veias hepáticas dilatadas, junto 20. Está bem? Pronto, isto é o que nós fazemos nas pessoas. Eu não encontrei literatura sobre isto nos animais, nem nos gatos, nem nos cães. A impermeabilidade dos septos não é facilmente avaliada por esta via, porque o fluxo do shunt, tanto no septo interventricular como no septo interauricular, vai ser sempre perpendicular ao feixe de ultrassons. E o ideal para avaliar a cor é avaliar os fluxos que são paralelos ao feixe de ultrassons. Não é o caso
nos chantes do septo interventricular ou do septo interauricular. Mas apesar desta condicionante, é muitas vezes nesta via onde diagnosticamos pela primeira vez a existência de shunt. Como podem ver neste exemplo da esquerda, o fluxo da veia cava inferior, estão a ver aqui este fluxo aqui vermelho, ele vem da veia cava inferior e bate no septo. Dá-nos, às vezes é complicado, sobretudo para quem não tem olho treinado, e parece uma turbulência ao nível do septo interauricular. Pronto. Sempre que tenham alguma dúvida, optem então por uma via onde tenham o fluxo paralelo ao fecho dos ultrassons. Mas neste caso é importante perceberem que ele faz esta turbulência, mas não vê nenhuma passagem do fluxo da direita para a esquerda. Nem é o comum. Normalmente, tendo em conta que as cavidades esquerdas têm pressões muito mais aumentadas do que as cavidades direitas, os estantes costumam ser esquerdos-direitos. Mas, em determinados estados da patologia, as pressões acabam por se equilibrar, ou mesmo ficar mais altas nas cavidades direitas, e pode haver passagem direita-esquerda. O que também não seria o caso, porque as cavidades, quando isso acontece, quando as pressões nas cavidades direitas estão mais aumentadas do que nas esquerdas, também vemos um aumento das cavidades direitas. E não é o caso, que estas cavidades direitas estão mais pequenas do que as cavidades esquerdas. O que pode também ocorrer é, na inspiração, devido ao aumento das pressões nas cavidades direitas, haver um pequeno fluxo que é muito característico dos FOPs, dos foramen oval patentes, que na inspiração ou nas manobras de Valsalva ocorre uma passagem de fluxo das cavidades direitas para as cavidades esquerdas. Mas pronto, não é o caso aqui, não vemos isso, vemos um fluxo realmente com um bocadinho de turbulência, se bem que aqui são sempre velocidades baixas, a turbulência nunca é muito grande. Não se esqueçam que a turbulência tem a ver com a zona da liaising, ok? Explico isso no primeiro vídeo. E não há passagem. Já neste vídeo da direita, se vocês repararem, tem este fluxo aqui, vermelho, turbulento, que é a passagem de fluxo. Eu até gostava de... Será que eu consigo? Se calhar consigo. Olha, estão a ver? Pronto. Este fluxo é o fluxo de uma comunicação interventricular no septo membranoso, ou seja, no septo alto. Para avaliarmos a via apical sem câmaras, devemos rodar o transdutor ligeiramente no sentido contrário aos ponteiros do relógio. E podemos ter de afastar um bocadinho a sonda da mesa para alinhar melhor a aorta, que surge como quinta câmara. Se já avaliámos a válvula aórtica pela via subcostal, que tem melhor alinhamento do que o apical, isto no estudo veterinário, é uma via onde não nos demoramos muito. Na literatura que li sobre o estudo ecocardiográfico veterinário, normalmente não se estendiam muito mais para além destas incidências. Mas confesso que, como ecocardiografista, ter informação do apical 2 câmaras e do apical 3 câmaras, que acaba por ser um parasternal eixo longo, mas com visualização do ápex, estas incidências para mim são essenciais. Então, gostava só de referir que, ao rodarem mais um pouco contra o sentido dos ponteiros do relógio, vão encontrar o apical 2 câmaras e o apical 3 câmaras. Estas vias permitem-nos ter noção da contratilidade segmentar das paredes avaliadas, ok? No apical 2 câmaras nós temos a parede inferior aqui e a parede anterior aqui. E podem ver, por exemplo, olha, isto é um ótimo exemplo de ver a contratilidade segmentar. Aqui todos os segmentos contraem de igual forma, neste apical 2 câmaras, e se vocês repararem aqui, isto é a parede inferior, ok? Temos aqui os segmentos basais, e se vocês repararem, o segmento basal inferior não contrai tão bem como os restantes segmentos. Altamente sugestivo de cardiopatia isquémica. É preciso fazer diagnóstico diferencial, porque há outras patologias
que têm alterações da contratilidade segmental, mas as mais comuns são as síndromes coronárias agudas. E estas vias também nos permitem ter a noção do comportamento tridimensional das regurgitações aórtica e mitral. Como vemos neste exemplo, podemos ter uma noção tridimensional do que se passa com a regurgitação e também de estruturas presentes na cavidade ventricular ou auricular, como trombos, membranas, tendões. É necessário avaliar em várias incidências. Por isso, eu acho importante avaliarmos o coração, rodando o coração todo ao nível longitudinal e fazendo aquele tal mapeamento que vos falei em eixo curto, desde os vasos da base até à ponta apical. Então, nestes exemplos podemos ver o seio coronário, que eu já vos falei há pouco, mas não era possível ver naquela imagem. Este vaso aparece sem grande esforço se tiver um diâmetro de 4 mm. Okay? Abaixo deste diâmetro temos que angular ligeiramente anteriormente para ele aparecer. Notem que o seio coronário aparece como um vaso, com paredes delineadas. Estão a ver? É este vaso que aparece aqui embaixo da válvula mitral. Olhem aqui vê-se muito bem o seio coronário. E o seu lumen aparece anacogénico. Não confundam com calcificação do anel mitral, onde aparece uma linha ecogénica na linha do anel, ok? Mas só se vê uma linha. E aqui vemos uma linha da parede mais inferior e da parede mais superior. O apical 4 câmaras não é o corte de eleição para diagnosticar hipertrofia, mas é sim o corte de eleição para avaliar a distribuição da hipertrofia, que deve ser calculada com a medição das paredes em parasternal eixo longo. Então, para diagnosticarem hipertrofia, medem as paredes no parasternal eixo longo, no parasternal direito. Para avaliarem a distribuição da hipertrofia, devem utilizar este apical 4 câmaras. Todos os apicais, basicamente, todas as vias apicais. Normalmente, a hipertrofia é simétrica, concêntrica, ou seja, distribui-se de igual forma, ou com pequenas variações, mas por todos os segmentos das paredes, como podemos ver em ambos estes casos. No caso de miocardiopatia hipertrófica, conseguimos perceber a hipertrofia assimétrica. É importante ter em conta que uma das alterações degenerativas mais frequentes é o espessamento do septo na sua porção basal. Aqui não é muito visível, mas podem ver este septo basal não tem a mesma dimensão que este septo médio. Esta é também uma forma de hipertrofia assimétrica, não sendo assim um tipo de miocardiopatia hipertrófica, como os casos que vamos falar daqui a pouco. Mas é importante verificarmos se esta hipertrofia do segmento basal, sobretudo em corações pequenos ou em estados de hipovolémia, não provocam um estreitamento na câmara de saída do ventrículo esquerdo e assim um fenómeno de estenose subaórtica ou de obstrução subaórtica. No caso de miocardiopatia hipertrófica, conseguimos perceber a hipertrofia assimétrica, pelo menos é bom que consigamos perceber essa hipertrofia assimétrica. Em alguns casos, ao nível dos segmentos apicais, como neste exemplo, podemos ver que os segmentos apicais estão muito espessados a comparar com os restantes segmentos. E noutros, mais frequentemente nos gatos, ao nível do septo. Estão a ver, este septo é muito mais espessado, daqui até aqui, do que esta parede posterior. E o mesmo se passa nestes segmentos apicais. Olha, perfeito. Estão a ver os segmentos apicais e olhem este segmento basal. O estreitamento que falámos há pouco da câmara de saída do ventrículo esquerdo, que é provocado pela hipertrofia do segmento basal do septo, que
que pode ser por um septo sigmoide ou por miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, ele deve ser avaliado colocando o Doppler core em cima da câmara de saída do ventrículo esquerdo. Se houver turbulência de fluxo antes das cúspides aórticas, devemos colocar o contínuo para percebermos o contorno do fluxo e fazer um mapeamento com o pulsado que nos vai dar a resposta sobre o local onde tem maior velocidade de fluxo. E o fluxo tem esta apresentação. Lembram-se que o fluxo da câmara de saída do ventrículo esquerdo e da aorta tem aquele aspecto triangular e, neste caso, o fluxo da obstrução da câmara de saída do ventrículo esquerdo tem este aspecto em espada. Outro exemplo de obstrução da câmara de saída do ventrículo esquerdo é este caso interessante, onde por bidimensional conseguimos ver aqui que existe uma imagem ecogénica ao nível da câmara de saída do ventrículo esquerdo e com Doppler core conseguimos perceber, por acaso não tenho aqui a apresentação, que a turbulência de fluxo inicia antes das cúspides aórticas. As trabéculas são estruturas anatómicas que na fase embrionária compactam-se para formar o miocárdio. É normal o ventrículo direito ter hipertrabeculação, mas o ventrículo esquerdo já tem caracteristicamente um endocárdio liso e linear. Em certos pacientes, isso não se verifica. Alguns artigos têm aparecido com estudos em pessoas que verificaram que a hipertrabeculação pode estar relacionada com uma miocardiopatia, que se chama não compactação do ventrículo esquerdo, em casos de hipertrabeculação com disfunção sistólica, mas que a hipertrabeculação também poderia estar presente em corações normais. Ora, o que eu costumo fazer é descrever a hipertrabeculação para o clínico ficar alerta. Não se esqueçam que, sendo miocardiopatia ou não, a hipertrabeculação é sempre uma alteração morfológica propícia à formação de trombos. Pronto. Então, descrevo a hipertrabeculação no relatório e nos casos de disfunção sistólica refiro que não se pode excluir não compactação do ventrículo esquerdo. A janela apical não é a minha favorita para avaliar derrame, mas se o derrame pericárdico é visível aqui, é sinal que não é apenas uma lâmina fisiológica. O local mais frequente é ao nível da parede livre da aurícula direita e é uma boa incidência para avaliar se o derrame provoca o colapso sistólico, ou seja, na diástole auricular, ou se o colapso é apenas na fase de esvaziamento da aurícula. Em derrames mais graves, conseguimos ver o comportamento dos ventrículos e o movimento paradoxal do septo nos casos de sobrecarga funcional do derrame. Este exemplo é de um paciente com derrame pericárdico ao nível lateral. Aqui. E temos outra área anacogénica extrapericárdica, que é para vos dar um exemplo de um derrame pleural à esquerda. Nestes vídeos gostava de vos mostrar alguns exemplos de massas intracardíacas fáceis de detectar. Neste vídeo temos uma massa irregular, com contornos irregulares e apensa à parede livre da aurícula direita. Já no vídeo da direita temos o caso do mixoma que tenho vindo a mostrar em todas as incidências que já falei nos vídeos anteriores, que é uma massa móvel de contornos definidos a provocar alguma obstrução ao fluxo que passa da aurícula esquerda para o ventrículo esquerdo. Isto confirmado pelo Doppler do fluxo transmitral com gradientes aumentados e área valvular mitral também funcional reduzida. Nestes exemplos é importante escrever no relatório a dimensão da massa, os seus contornos, a sua mobilidade, a sua ecogenicidade, se tem fluxo no seu interior ou não, por Doppler core, e se provoca algum tipo de compromisso funcional. Por último, gostava de vos mostrar um caso interessante de um aneurisma subvalvular mitral para vos sensibilizar para o facto de termos de fazer pequenos tildes na sonda, ou seja, pequenos movimentos, para conseguir a imagem perfeita ou mesmo aquela que nos dará o diagnóstico. Neste primeiro vídeo,
Conseguimos perceber que há uma imagem filamentosa aqui no interior da aurícula e com um pequeno tilt da sonda obtemos este corte do vídeo central, onde podemos ver a boca de entrada do aneurisma ao nível subválvula mitral e confirmado por Doppler core, vem aqui o fluxo entrar e a sair do um caso muito interessante. Então, e no final destes vídeos todos, o que é que realmente importa? Vou tentar responder-vos à verdadeira pergunta, o que é que importa. Como já disse antes, a minha área é ecocardiografia em pessoas, em adultos. E por haver variações mínimas entre os estudos, o veterinário e em pessoas, eu avancei para estes vídeos, para esta formação. Mas logicamente não podia deixar de sentir na pele o que é realizar um estudo ecocardiográfico veterinário. Então eu vou contar-vos a minha experiência. Este que vocês podem ver na imagem é o nosso mais velho aqui de casa, chama-se Roy e foi nele que eu tentei fazer o meu primeiro estudo veterinário. A primeira coisa que eu vos posso dizer é que foi impossível fazer o eco sem ajuda. Deitava-o e ele levantava-se vezes e vezes sem conta. Tentei fazer o eco com ele de pé, mas confesso que a sonda escorregava várias vezes e a janela perdia-se. Decidi ir buscar os meus mini ajudantes e enquanto o mais velho ficou a fazer de cameraman, a mais nova ficou a segurar o Roy. E só assim eu consegui estabilizar na janela parasternal direita. Não foi fácil ter uma boa imagem, porque a minha sonda é de adulto e para cães de raça pequena devemos usar a sonda pediátrica. Mas consegui avaliar o mais importante, a função sistólica dos ventrículos, a mobilidade e função das válvulas e avaliar os grandes vasos. A seguir deitei a Sky, que é uma das nossas meninas de porte médio, e foi bastante mais fácil obter as janelas e fazer um estudo completo. Então, as minhas dicas e sugestões: façam o estudo com alguém que vos possa ajudar. É mais fácil estabilizar a mão com o animal deitado. Demorem o menor tempo possível se virem que o animal é agitado. Como? Procurem problemas e, ao encontrar, tentem avaliar a causa do problema. E comecem por uma via que vos dê acesso às 4 cavidades para conseguirem ter a percepção global e utilizem muito, muito gel. E chegamos ao fim. Deixo-vos aqui com um grande sorriso da minha Lily e com a nossa malhadinha a comer, bem pequenininha. Espero que estes vídeos ajudem muitos a salvar vidas, para haverem muitos sorrisos como este. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem enviar para o meu e-mail.